Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor. E a nossa oração é que nessa manhã o Espírito de Deus encontre com o teu espírito e deixe você com alegria no teu coração, apesar das grandes dificuldades que estamos vivendo. E a Bíblia diz que isso é só o início das muitas dores que virão. Mas o entendimento é que essas coisas anunciam, algo tremendo, que é a volta de Cristo. Então, que a Bíblia se cumpra em nós, que nós não tenhamos preocupações com essas questões de vida, de mundo, de governo. Deus sempre, quando quer ativar a igreja para a oração, algumas questões acerca do governo, sempre vem para que a gente desperte, se posicione e tenha verdadeiramente em Deus testemunhos de vida. E isso é uma realidade em nós. Falando de espírito, o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, ele escreve o seguinte: dar-lhes-ei um só coração. Olha, um espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Em Mateus 26, no versículo 41, uma outra verdade também aqui, o evangelista ele coloca, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A definição de espírito, é como se fosse uma força sobrenatural que impera sobre uma pessoa ou um grupo. Mas também, quando se fala de espírito, uma outra definição, metafisicamente falando, se refere à consciência, aquilo que é a personalidade. A pessoa está com o espírito abatido, é um estado, um sentimento, Ou nós vamos falar de uma entidade espiritual, uma visão de alguma situação que a gente possa perceber que no mundo do espírito é algo que está acontecendo. Mateus 8, versículo 16, o texto diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Ele está dizendo que ali que havia uma possessão de um espírito mau. Marcos 1, versículo 23, fala que o Senhor, daquilo que era sua autoridade, trazia um novo ânimo ao coração das pessoas que ouviam a sua pregação. Quando a gente fala das questões do espírito, há uma realidade muito grande dentro de cada pessoa, de cada família hoje. Uma dessas verdades é quantas pessoas, carregam dentro de si sentimentos, entende? E nós vamos atribuir isso como se esses sentimentos, os espíritos maus, algumas entidades espirituais, estivessem agindo na nossa vida. A bem da verdade, quantas questões nós, enquanto líderes de igreja, nós vivenciamos que muito mais do que a ver com espíritos, assolando a mente e o coração, tem a ver com o clamor e a dor da alma, daquilo que são realidades vividas. Eu já ouvi gritos profundos, vindos da alma de pessoas que nada tinham a ver com possessão demoníaca, mas sim com dores na alma, com dores no âmago, uma traição que a pessoa guardou, e 1, 2, 3, 4, e nunca tocou naquele assunto. Houve até uma palavra de perdão, mas aquilo ficou inconformado dentro de si. Em algum momento, o próprio Espírito de Deus faz com que aquela pessoa dê um grito para que aquilo saia, venha um alívio. É como se colocasse para fora um tumor, entende? E a pessoa, a partir daquele momento, fica bem. Quantas pessoas eu cuido hoje, nesse tempo, adolescentes, jovens, com suas muitas dificuldades com seus pais. Porque a pior coisa na vida de alguém é ser órfão de pai e mãe vivo. Existe o pai, existe a mãe, mas estão ali figuras, não verdadeiramente as pessoas que deveriam, na vida daquele jovem, na vida daquele adolescente, fazerem a diferença em guardar, em cuidar, em disciplinar, em direcionar. E muitas das vezes nós vemos uma rebeldia, uma rebelião na nossa juventude, nos nossos adolescentes, porque querem chamar a atenção como crianças que têm ali os seus pais, mas os pais não têm tempo, não lhes dão atenção. Esse espírito de orfandade assola o coração de muitas mulheres que são viúvas de maridos vivos.
cara chega em casa e é um monstro na hora de tratar a esposa, não tem respeito, não tem carinho, não tem conversa olhando no olho, naquilo que é a intimidade do casal é um ogro, não tem carícia, não tem conversa. Essas questões geram dentro do espírito da pessoa dores que precisam ser alcançadas naquilo que é a libertação, e muitas das vezes o tratamento, a angústia, começa a ter nas extremidades da pele, são coceiras, são inflamações, são dores de cabeça, exatamente porque esse espírito que vem trazendo sentimentos de orfandade, de abandono, de rejeição, geram dentro de nós dores que muitas das vezes não são alcançadas por terapeuta, por psiquiatra, por ninguém, a não ser pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo que vem e entra dentro da nossa vida, dividindo a alma e o espírito juntas em medulas, cortando dentro de nós para que nós possamos reconhecer e confessar com a nossa boca as dores da nossa alma. Às vezes o adolescente está dando um grito, e quando não consegue gritar, ele grita na droga, ele grita na bebida, ele grita na prostituição, na pornografia. Por quê? Porque é órfão. E o pai e a mãe não conseguiram perceber que estão perdendo seus filhos. Quantas situações de abuso eu conheço, de pessoas que guardaram aquele abuso no coração, porque o sentimento é que aqueles que eram responsáveis pela sua vida deveriam ter cuidado dele, deveriam ter impedido que aquilo acontecesse. E hoje se calam, não contam para ninguém por vergonha, por medo de serem expostos. Quantos de nós hoje estamos sofrendo questões da nossa alma e muitas pessoas estão dizendo que isso é espírito mau, que isso aí é frescura e tantas outras coisas que nós vamos ouvir acerca das dores das nossas emoções, porque muitas das vezes o nosso espírito está assolado de dores que nós calamos, que nós não abrimos o nosso coração. Mas eu creio na palavra do Senhor. Quando o profeta Ezequiel, ele diz que o Senhor dará um coração novo e colocar dentro de nós um espírito novo, essa verdadeira experiência na conversão gerará em nós isso de verdade. Nós vamos poder falar daquilo que dói dentro da gente, dos confrontos com nossos pais, com nossas mães, com os confrontos das nossas traições entre maridos e esposas, essas questões de vida. Quando o Espírito Santo vem, esse novo Espírito, trazendo um novo ânimo, nós conseguimos andar por esse vale da sombra e da morte, que muitas das vezes está dentro de nós, sem ferir ninguém. Pelo contrário, apenas para colocar as coisas em ordem. Às vezes queremos ser tão espirituais, tão santos, né? E nós nos calamos nas nossas dores, falamos com Deus, falamos com o Espírito Santo, aquilo que dói em nós. Para muitas pessoas isso funciona, para muitas pessoas isso dá certo, mas não é uma receita de bolo. Existem outros que vão falar com Deus e a angústia vai permanecer ali. Parece que Deus não está fazendo nada, não. São temperamentos e espíritos diferentes. Então, aquele que ora e o Senhor já traz a paz, traz tranquilidade, que legal, que bom, mas tem aquele que precisa falar, tem aquele que precisa expor, e muitas das vezes o marido não quer ouvir, a esposa não quer ouvir, o pai não quer ouvir, e mesmo falando com Deus, não alivia as dores da alma, e daqui a pouco sai um grito de diversas formas. O pior é quando esse grito sai dizendo: eu vou dar cabo da minha própria vida. Esse grito sai dizendo: eu vou sair da igreja. Esse grito sai dizendo: não quero mais saber de nada, nem de ninguém. E começa agora o envolvimento: droga, prostituição, bebida, relacionamentos sexuais, fora daquilo que é um padrão divino. Estamos, nesse tempo, vivendo no extremo das nossas dores, porque não são espíritos demoníacos que atuam na nossa vida, mas sim as dores da nossa alma que não são resolvidas. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa ter a oportunidade, com inteligência, mansidão, temperança, com aquilo que o Espírito Santo nos traz, do fruto dele, e você conseguir conversar, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua igreja, e essa dor que carcome dentro de você, onde você já tentou espiritualizar de todas as formas e parece que não saiu. Paulo está dizendo: existe um espinho na minha carne, eu orei para que o Senhor tirasse, ele não tirou, está aqui, incomoda, dói ainda. Que você possa falar dessas questões e ser tocado pelo Espírito Santo, liberto pelo Espírito Santo, e que muitos de nós possamos entender os gritos das nossas esposas, os gritos dos nossos filhos, das nossas ovelhas, as dores que estão dentro delas, para que nós possamos ser resposta na vida de cada um. Que isso seja uma verdade em nós e através de nós.
Obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo no coração. Paz de Cristo.